te adorar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, diga glória a Deus. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras, pois idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, pois, quem pensa em estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, amados meus, fugi da idolatria. Feche teus olhos, querido, e fale com Deus. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor. Na verdade, este culto, ele continua, Senhor. Nós vivemos cultuando ao Senhor, e nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Ó Pai, seja conosco nesta noite, seja com a tua igreja, com o teu povo, e que esta palavra de alguma forma possa servir, ó Deus, para trazer aos teus filhos a necessidade de andar cada vez mais próximos contigo, Pai, e viver uma vida que agrade ao teu coração. É no nome santo de Jesus que nós oramos, e no nome dele que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Podem sentar na presença do Rei, nosso soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Bem, amados, eu quero ministrar nesta noite, eu quero falar nesta noite sobre aprender com o exemplo alheio. Você pode repetir isso? Aprendendo com o exemplo alheio. Eu quero conversar com você que Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos ensina através do relacionamento dEle com o povo. Deus nos ensina através de diversas formas, e muitos dos exemplos que nós temos conhecido na Bíblia, eles de alguma forma servem para nos ensinar algo, não é? Ou pelo menos nos levar a algum lugar, não é? A algum momento, tá, de melhoria naquilo que nós estamos fazendo. Então, o exemplo, seja ele de qual for, ele vai trazer um benefício para nós. Eu gosto de dizer que eu sou abençoado e que eu consigo aprender até mesmo quando as coisas dão errado, porque quando as coisas dão errado, né, eu aprendo que alguma coisa que eu fiz precisa ser feita de forma diferente, né? E nesta noite eu quero falar com você então sobre a ação e a reação. O efeito, muitas vezes, que a gente só enxerga a ele, não é? E não consegue ver a causa de muitas dificuldades que nos cercam. E o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja portuária, a gente já disse isso várias vezes, mas para você
que está ouvindo isso pela primeira vez, era uma igreja portuária, ou seja, a cidade era portuária, e nesta cidade havia muita promiscuidade, e pessoas se converteram, pessoas se entregaram ao Senhor, pessoas se aproximaram de Deus com a mensagem do Evangelho, ministrada do Evangelho. Mas o que ocorre? Com esta coisa de ser pregado o Evangelho, muitos acabaram ficando na superficialidade. Você pode repetir isso? Superficialidade. E esta superficialidade não os levou a verdadeiramente uma intimidade com Deus, fazendo com que o relacionamento com um Deus Todo-Poderoso, ele não fosse profundo. Não sendo profundo, não tinha raízes, e por não ter raízes, constantemente o povo fazia coisas que desagradavam a Deus. E nesta noite eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceram no passado, e que nós, como igreja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, mas também para mim e para você, a Corinto, e para mim e para você, nós precisamos entender isso. Não é que muita coisa, talvez nós não estejamos fazendo no mesmo nível, da mesma forma, mas nós precisamos estar atento e vigiando todos os dias com relação à nossa vida. Se você crê nisso, você pode dizer amém, querido? Deus então, querido, se revelou ao seu povo de diversas formas, e esperava uma postura desse povo. Então a primeira coisa que o Senhor se revela ao povo, que ele tira lá do Egito e leva para o deserto. A primeira coisa que Deus se manifesta é através do maná. Repita comigo, maná. Maná era o suprimento diário. Deus mandava todo dia o suprimento para o seu povo, diariamente, não é? E Deus dizia ao povo: não colha mais do que aquilo que você precisa, não precisa colher para amanhã. Confie no Senhor e viva este dia. Você pode dizer isso? Eu preciso viver este dia na presença de Deus. Às vezes nós ficamos ansiosos e nós não temos como controlar isso, não é? A palavra do Senhor diz que nós não temos condição de saber sobre os cabelos, os fios de cabelo, né? Você vai olhar para mim e já vê meio careca, é o Senhor, menos ainda, né? Mas a verdade é que nós não temos como controlar isso. Deus é quem é o autor da vida, o dono da vida, e Ele controla a mim e a você. Ele detém todo o poder. Então confie no Senhor. Você pode dizer para quem está do seu lado: confie no Senhor. O Senhor também se manifesta no passado a esse povo que Ele tirou de Israel, tirou do Egito, o povo de Israel que Ele tirou dali, para algo interessante. Ele se manifesta através da rocha. Você viu que o texto fala ali? Que havia uma rocha. Já mudou a minha página aqui, queridos. Amém? Então ele diz assim, o texto diz em Êxodo, capítulo 17, verso 6, diz assim: Eis que estarei ali adiante de ti, sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Você pode dizer amém por isso, querido? Veja só, Moisés fez isso na presença do povo e aconteceu. Em Números, capítulo 20, verso 11 também diz: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então a rocha ali representava o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus se revelou então através do maná, e Deus se revelou através da rocha. Deus se revelou através de alguma outra coisa, do seu poder. Ele mostrou alguma outra forma? Sim, Ele mostrou através da nuvem. Havia uma nuvem. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 13 e verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Diga glória a Deus. O que eu aprendo com isso? Primeiro, eu aprendo que maná significa o sustento diário. Eu aprendo que rocha significa
Tirar da rocha a água significa o Deus do impossível que supre todas as suas necessidades. Você pode ouvir, falar um amém por isso, querido? Amém? Escute só, e eu vejo na nuvem aquele que guia por todo o caminho, aquele que controla, aquele que leva. A palavra do Senhor diz, né? Este é o caminho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o Senhor já tinha se manifestado ao povo de Israel. O povo sabia exatamente quem era o Senhor. Ele já conhecia Deus e não dava para dizer que Ele não existia. Deus fez isso para que eles conhecessem e reconhecessem a Deus como o Senhor de todas as coisas. Amém, queridos? Eu estou citando 3 assuntos aqui, 3 coisas, porque foram 3 coisas que aconteceram durante os 40 anos de peregrinação. O Mar Vermelho foi aberto apenas uma vez, mas durante os 40 anos, houve água para se beber, houve maná para se comer, e houve uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, para guardar o povo de Deus. Diga glória a Deus. Deus não desampara, Deus sempre está presente. E aí o Senhor queria que eles reconhecessem este poderio de Deus, reconhecessem a sua autoridade e se submetessem a essa autoridade dele. O texto diz que, mas a maioria do povo, diz Paulo, que a maioria do povo não fez o que era certo. A maioria do povo fez o que desagradava ao Senhor. No verso 5 fala sobre isso. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. É o apóstolo Paulo dizendo isso. Razão porque ficaram prostrados no deserto. E eu quero passar alguns textos para você, e eu gostaria que você me acompanhasse, ou pelo menos anotasse. Em Números, capítulo 14, verso 29, diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra, a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Naum. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Diga misericórdia. Deus tinha dado ao povo a oportunidade de encontrar um lugar melhor. Deus tinha dado ao povo a oportunidade de sair do cativeiro, de viver uma nova vida. Ele fala que o Senhor disse que levaria o povo, essa foi a promessa, para uma terra que emanava leite e mel. Hoje pela manhã a gente ainda estava discutindo sobre isso na escola bíblica dominical. Nós estamos falando sobre geografia bíblica e vamos fazer isso durante todo o mês. E estávamos falando sobre o que havia nesta terra. Era tão maravilhoso. O que Deus tinha dado ao povo era tão maravilhoso, não é? Que diz que 2 homens precisavam carregar um cacho de uva. Está na palavra. Tá bom, querido? Olha que coisa maravilhosa, não é? Então Deus tinha realmente preparado o que havia do bom e do melhor. Mas o homem, ele mais temeu ao próprio homem do que confiou no seu próprio Deus. Diga misericórdia. A verdade, queridos, é que nós fazemos isso. Diante das muitas dificuldades, nós temos hábito de correr, ainda que Deus esteja falando para nós: não tenha medo, não se acovarde, não se atemorize. Mas mesmo assim, os problemas à nossa volta fazem com que a nossa mente fique girando em torno deles, e muitas vezes nós saímos do propósito de Deus e perdemos aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. O povo de Israel sofreu por causa disso, porque ele não ouviu a voz do Senhor. O povo de Israel sofreu porque não reconheceu o poder de Deus.
Quando nós não reconhecemos o poder de Deus e achamos que as coisas que estão à nossa volta têm mais poder do que o nosso próprio Deus, estamos fadados a sofrer. O próprio Senhor Jesus disse que não pode operar muitos milagres. Ele não conseguiu, pela palavra do Senhor diz, que Ele não pode operar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Quando o povo não crê, Deus não tem como operar. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga: meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, e o que mais então que a gente aprende? Qual era a intenção de Paulo a trazer esses exemplos para nós? Tá? Ele queria mostrar que as ações do povo de Israel conduziu o povo ao fracasso. Então eu vou citar para você algumas ações que o povo de Israel fez, algumas coisas que eles fizeram e que fez com que houvesse a destruição deles, o fracasso deles. A primeira deles está no verso 6, abra lá a sua Bíblia, veja comigo, verso 6, vejamos o que diz lá. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não o quê? Cobicemos. Veja só o que acontece, o povo começou a cobiçar. Aí eu falei: bem, o apóstolo Paulo escreveu isso, eu quero saber aonde está escrito, né? Então vamos lá, Números 11, 4. Números 11, capítulo 4. Não, capítulo não, versículo, né? Você encontrou? Veja lá o que diz. Nós vamos trabalhar bastante com números, tá? Pode deixar o dedo mais ou menos por aí. Números e Êxodo, algumas vezes. Diz aí: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo é extremamente ingrato, como disse Kellen agora, extremamente ingrato. Deus tirou-os do cativeiro. Que esperança havia para o povo de Israel? Nenhuma esperança havia para eles. Eles estariam lá, seriam escravos, construiriam os mausoléus, construiriam os edifícios, e enfim, todas as coisas que os egípcios gostariam que fizesse, que Faraó gostaria que fizesse, e morreriam naquela terra. Os seus filhos nasceriam e morreriam naquela terra. E o Senhor os tirou dali, para levar para um lugar onde havia liberdade. Mas entre a escravidão e a liberdade, havia um período de tratamento de Deus na vida do seu povo, e eles não conseguiram entender isso. O Egito era melhor, seria melhor do que aquilo que eles estavam sofrendo, porque eles não conseguiam imaginar o que haveria de bom para frente. Eles estavam apenas preocupados com o que tinham deixado. E toda vez que nós nos preocupamos com o que deixamos e não olhamos para aquilo que vamos alcançar, a tendência é sempre chorar antes de receber o que é bom. Diga misericórdia. A ingratidão do povo era terrível, mas não havia só ingratidão, meu irmão e minha irmã. Havia outras coisas que os levaram ao fracasso. Veja o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras. Eu estou em Coríntios, tá bom, querido? Coríntios 10, tá? Verso 7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e para divertir-se. Isso está em Êxodo 32. Olha lá, diz assim o texto: mas vendo o povo
que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, este qualquer, pensaram, né? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas e das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as de suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou o altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. A idolatria estava no meio deles. Moisés sobe para o monte, e enquanto Deus está dando as orientações, o povo tem ansiedade e não pode esperar. O povo não pôde esperar o retorno daquele que o Senhor levantou. E simplesmente decidem: nós vamos fazer alguma coisa, nós precisamos de um Deus. Trocaram com uma facilidade tremenda o Deus de Israel por deuses feitas por mãos humanas. Diga misericórdia. Você compreende? Eles simplesmente deixaram Deus por causa de uma aparente demora. Eles precisavam que fosse no tempo deles. E Deus age da maneira que Ele quer e no tempo dele. Você pode repetir isso? Deus age da maneira que Ele quer e no tempo dele. Não tem como ser diferente disso. Ele estava tratando com o povo. Este era o povo. Esses que estavam agindo dessa forma eram aqueles que não passaram no teste da fidelidade. O tempo para eles foi demais, e isso fez com: não está dando certo, não está bom desse jeito, não, eu tenho que procurar um outro jeito, eu não consigo mais esperar, eu tenho que dar o meu jeito. E deram um jeito, arrumaram lá seu Deus. Veja ainda no verso 8 do capítulo 10 de Coríntios, ele fala: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Eu falei: eu quero saber onde é que está isso, não é? Aonde fala sobre a imoralidade? Números 25. Números 25. Encontrou? Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Aí o povo de Deus já era para acabar com aqueles que estavam em volta, eles acabaram fazendo parceria, né? Parceria. Já tinha acontecido isso no passado, e Deus já tinha exterminado o povo da terra. Deus já tinha feito isso na época do dilúvio. A gente estava falando sobre isso, não é? Que os filhos de Deus se engraçaram, né? Acharam formosas as filhas dos homens, e aí, por causa disso, começou a haver a degeneração da raça. Então a moralidade, ela deixou de existir, e o Senhor destruiu com o dilúvio por causa dessas coisas, e agora acontece novamente a imoralidade. E as mulheres, as moabitas, convidaram o povo
ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Diga misericórdia. Olha que coisa horrível. E isso ainda acontece hoje, pastor? Acontece. Acontece quando alguém dentro da igreja começa a se relacionar, a permitir, a deixar com que o seu coração se envolva com alguém que não serve a Deus. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Serve ao Senhor e começa a botar o olho para o lado de fora. Não, mas é mais bonita, é mais bonito. Diga misericórdia. E muitas são as provações por causa disso. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 14, verso 6, ele fala que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Então, quando o homem, quando a mulher, quando o jovem não compreende essas coisas, ele vai para o sofrimento. Ele mesmo cava com as suas próprias mãos o sofrimento. O que mais que o apóstolo Paulo nos fala? Verso 9, fala sobre o desprezo do suprimento do Senhor. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso você vê também em Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio. Escute isso agora, deste pão vil. Vil significa desprezível. Olha só. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. A murmuração, a maneira com que eles estavam se comportando, o desprezo com as coisas de Deus, estava levando à ruína o próprio povo. Mais uma vez, o povo então provado em alguma área, sucumbe, outras pessoas, e muita gente morreu mesmo. Na sequência, o apóstolo Paulo fala sobre murmuração, isso está no verso 10, ele fala, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aonde nós vamos encontrar esse texto? Números 16, versículo 41. Isso aqui tem a ver com um episódio contra a liderança de Moisés, que aconteceu com os filhos de Coré, ok? Versículo 41, estou pegando só o versículo, gente, você pode ler isso depois, que é uma história interessante para ser lida, tá? Mas por causa do tempo, nós precisamos remi-lo, não é? Tá bem? Ok? Números 16, 41 diz assim, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Depois disso, não é? O que o Senhor fez? Se você olhar mais para frente, continuar lendo essa história, você vai ver que o Senhor chama e pede para que eles peguem umas varas, e junto com essas varas, né, cada um leve o seu bordão, e pede para que Arão também faça isso, não é? Eles levantam cada príncipe das tribos, cada um deles levou um bordão, um cajado, alguma coisa parecida com isso, né? Eles chamavam de cana naquela época, e levaram e apresentaram diante do Senhor, e o Senhor mandou que Arão também fizesse isto, e o Senhor falou, aquela que florescer, essa será então pelo qual o Senhor falará, porque havia assim, todo mundo queria ter o direito de ir para o santuário e fazer as oferendas ao Senhor. Eles não estavam respeitando a hierarquia, não a respeitavam a quem Deus tinha colocado como sua liderança, e então murmuravam muito,
E aí a vida deles começou a ficar complicada. Depois disso, é claro, nesse texto agora que nós estamos lendo, ele refere-se à morte de muitos homens, 250. Mas na continuidade desse texto, aparece muito mais gente que morreu por causa da rebeldia. Não é? De murmurar contra Deus. Deus falou que não estava aguentando mais a murmuração do povo contra ele e contra o seu povo. Leia depois isso com calma em casa. Bem, aqui estão as informações do que o apóstolo Paulo fala. E ele começa o texto dizendo assim para mim e para você: irmãos, não quero que ignoreis o que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele começou a trazer uma descrição para uma igreja, para conscientizar a igreja de que ela precisava de estar num lugar melhor, numa condição melhor do que o povo de Israel esteve, porque este povo sofreu e teve a sua recompensa. Aquele povo, ele sofreu, fez o que era errado e teve a sua recompensa. E teve um povo que sofreu, fez o que era certo, obedeceu e também teve a sua recompensa. Então, ele mostra que o homem precisa andar, que a igreja do Senhor, ele fala para a igreja de Corinto, e isso serve para mim e para você no dia de hoje, que nós precisamos olhar para o passado e aprender, seja com os acertos ou seja com os erros daqueles que estiveram ou que foram antes de nós. Hoje é muito fácil, nos dias de hoje, os filhos acharem que estão numa condição melhor que os seus pais por causa do estudo. A maioria dos pais de hoje em dia, não é a totalidade, é claro, né, mas uma boa parte, uma boa parcela significativa dos pais de hoje em dia, não tem mais tanto estudo quanto tem os seus filhos. Sim, porque hoje o pai consegue dar condição para o seu filho estudar. E se o filho consegue instruir-se, isso é graças ao seu pai, à sua mãe, ao empenho da família, do esforço familiar, para que o filho vá além. Mas muitos filhos acham que pelo fato de terem instrução, eles podem desonrar aos seus pais. Diga misericórdia mais uma vez. Isso é impossível. E isso traz maldição sobre a vida. Nós não podemos misturar as coisas. Instrução é uma coisa, experiência é outra. Um pai pode ser, uma mãe pode ser analfabeto, mesmo assim ela terá experiência para ensinar aos seus filhos. Amém, igreja? Amém. E eu louvo ao Senhor quando encontramos filhos que respeitam aos seus pais. Pais que se sentem honrados, não é, de ver a maneira com que os seus filhos se comportam. Porque não importa a quantidade de instrução, o que vale é o respeito e a honra, porque ali está alguém que tem dado a vida em favor dele. Amém? Se teu filho estiver próximo, já aproveita, né? E o pai estiver próximo, o filho já dá um abraço no pai aí, se estiver do lado, dá um beijo aí no pai. Nós vamos orar daqui a pouco e falar sobre as condições. Agora veja só, primeiro eu apresentei para você o porquê Deus se revelou daquela forma para Israel, seja pelo maná, seja pela rocha, ou seja pela nuvem de fogo, pela nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Ele se revelou desta forma, mostrando o seu poder e dizendo: vocês precisam me seguir, eu vou ajudar vocês, mas vocês precisam ser obedientes e submissos à minha autoridade. Amém, queridos? Amém? Ok? Depois, o apóstolo Paulo nos mostra quais são os erros que levaram os filhos de Israel ao fracasso. E os erros sempre têm muito a ver com as nossas emoções. Emoção é importante ter? Desejo é importante ter? Sim ou não? Sim. Sim. É importante que tenhamos desejo. É importante que tenhamos emoção. Mas isso precisa ser controlado. Já imaginou? Alguém casa e não tem desejo sexual? Não vai haver procriação. Não vai haver realização. Alguém nasce e não tem vontade de comer.
né, de se alimentar. Cadê a Elaine? Elaine, não tem vontade de se alimentar. Está lá, né? Alimentando. Está lá, estou vendo. Né? Já imaginou? O que vai ser? Não é? Morre de fome. Morre de fome. Então não é possível viver sem essas vontades, elas são importantes. Agora nós temos que trabalhar esta coisa. Eu preciso ter domínio sobre as minhas vontades, e eu preciso ter muito claro na minha mente o que é bom e o que não é. O povo de Israel sabia o que era certo, mas volta e meia, como diz a palavra, a maioria deles, não todo o povo, mas a maioria deles sempre estava voltando-se para quê mesmo? Para o mal, para o erro, apesar de saber o certo. Quer dizer, isso não é nenhuma novidade, pai, não é nenhuma novidade, mãe, né? Diz que os filhos, quando estão na fase teen, né, a fase da aborrecência, né, vivem aborrecidos com tudo e se aborrecem com qualquer coisa e com a família. Diga misericórdia. Não pode ser assim no meio do povo de Deus. Os filhos precisam aprender a andar na presença do Senhor para que sejam abençoados. Bem, mas aí então falamos já sobre como Deus se revela, daquilo que o povo fez de errado, e a instrução do apóstolo Paulo para que a igreja não erre. Mas, então o que precisa agora para nós? Nós precisamos de uma postura a ser adotada para sermos vitoriosos. Versículo 11 ensina-nos alguma coisa sobre isso. Ele fala: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, daí o motivo de nós tratarmos dessa forma, e foram escritas para advertência. Deus agiu e mandou registrar, para que a gente entenda que se continuarmos no erro, o nosso destino não será diferente. A igreja do Senhor precisa andar certinho na direção do Senhor. Você pode dizer amém por isso, querido? Três coisas eu anotei aqui e eu quero compartilhar com você. O que eu preciso fazer para viver uma vida de vitória? Primeiro, afastar-me da zona de perigo. Repita isso: afastar-me da zona de perigo. Qual é a zona de perigo, meu irmão amado? É aquela zona, é aquela área que você sabe que você é mais frágil. Eu sempre digo isso. Uma pessoa que sempre bebeu e de repente ela se converte, né? O barzinho ali da esquina, ela passava, morava ali no bar, né? E visitava a casa. Aí ela se converte, o Senhor liberta, né? Aí ele fala: não, eu vou mostrar para vocês que comigo agora não tem mais essa. Vai lá, no dia seguinte eu me converti. Eu agora sou um batista e não tenho mais isso. O que os amigos deles fazem? Qual é a primeira coisa que os amigos fazem? Vamos ver. Pega, seja a cerveja ou a cachaça, e faz assim no nariz dele, ó. Não é assim mesmo? Não é? Ou toma um golinho e dá aquele... Não. Isso não me atinge. Não, é só um pouquinho. O pastor não está vendo. É sempre assim. Não é Deus, é o pastor, né? O pastor não está vendo. O pastor não está vendo. Se o pastor não está vendo, pode. Moisés estava lá no monte e o povo aprontando lá na planície. Mas Deus estava vendo. Diga: quando Deus vê, e Deus sempre vê, a coisa fica feia. Então, eu preciso me afastar da zona de perigo. Eu não vou tentar a Deus e nem a mim mesmo. Você entende isso? Eu vou me afastar da zona de perigo. Eu estou falando disso, mas existem outras coisas. Quer ver? Alguém que gostava muito de fofocar, ou alguém que gostava muito de falar, né? Aí pega, fala: não, a partir de hoje eu não vou fazer isso. Aí de repente chega perto de alguém que está ali. O que acontece?
em seguidinha, quando vê, já está falando, ai meu Deus, eu peguei, vou mudar. Não. Tem que desviar. Diga aí para o irmão, desvia do caminho errado, irmão. Pega o caminho certo, diga, pega o caminho certo, irmão. Tá? Então tem que estar atento com essas coisas. Não é? Afastar-se do perigo. O verso 12 fala de algo interessante. Ele diz assim, ó, pois aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Sabe o que quer dizer? Ele está falando, vigia. Você não é um super-homem. E mesmo que fosse, não ia resolver nada. Vigia. Vigia. Olha bem para a tua vida. Cuida bem daquilo que está acontecendo. Alguém caiu? Cuide. Para não ficar zombando dele. Você é fraco também. E pode chegar a cair. Pare de apontar o dedo e comece a viver certinho. Ele diz, quem está em pé, ou aquele, pois, que pensa, ele diz assim ainda, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se eu não vigiar, eu estou perdido. Eu preciso ter atenção. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele nos ensina a ter atenção com relação ao nosso comportamento, pois ainda seremos tentados enquanto estivermos nesse mundo. Nós precisamos estar atentos com o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente faz. Terceiro ponto, para terminar, compreender que podemos vencer. Como que a gente pode vencer? Ter a segurança de que o Senhor não permitirá que sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. A gente às vezes acha que a gente não pode mais. Além de mim, mais alguém já pensou isso? Já chegou no limite alguma vez? Já levantou? Aconteceu com você alguma vez na vida? Você fala, eu não aguento mais. Não, isso está demais. Senhor, o Senhor não está vendo que eu não aguento? Já imaginou se Deus naquela hora usa uma mula e começa a relinchar perto de ti e dizer assim, você aguenta assim, meu filho, você não conhece a tua estrutura, eu conheço, fui eu que te fiz, fui eu que te fiz, eu sei o que você pode, eu sei o seu limite, eu sei até onde você pode ir, e eu vou cuidar de você, para que você não faça, para que não haja um mal maior do que você possa suportar, e esse mal que porventura vier, vai ser para abençoar a tua vida, e mudar a tua história. Quem crê nisso, pode dizer amém, querido? Amém? Então, queridos, nesta noite nós somos exortados a isso. Somos exortados a andar na presença de Deus, de viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu quero nesta noite orar com você. Eu quero te pedir a ficar em pé, por favor. E você, que em algum momento da sua vida tem sentido fraco, e às vezes que fracassa, não quero te expor, mas eu quero que aonde você está, que você tenha sentido isso, fecha teus olhos, põe a mão no teu peito e pede para Deus te ajudar. Essa palavra não veio à toa para mim, para você nesta noite. Existe alguma área da nossa vida, todos nós somos sujeitos a isso. Peça a Deus para te ajudar. Fala com Deus, querido. Confessa para o Senhor. Fale com Deus. Pode confessar, filho. Sabe, o teu irmão não precisa ouvir, mas que você fale, para que não fique só na sua mente. O importante é que Satanás perceba que você está disposto a mudar sua vida, e que você é humilde o suficiente para reconhecer que você também erra. Às vezes nós temos facilidade em olhar o que os outros fazem, e não temos tanta facilidade em percebermos as nossas falhas. Eu quero te convidar em nome de Jesus, querido, a olhar para dentro de si agora. Imagine que agora você fosse tomar a Santa Ceia, a responsabilidade que é de compartilhar do corpo de Cristo. Talvez o seu problema não seja um pecado de adultério, de imoralidade, talvez não seja roubo, talvez não seja idolatria,
mas dentro de você existe algo que ainda te separa da bênção completa do Senhor. Talvez você se ofenda com muita facilidade, talvez você se ire com muita facilidade, talvez você tenha muita facilidade em julgar, em condenar. O Senhor nesta noite quer te ajudar, meu querido. Em nome de Jesus, coloca a tua vida no altar do Senhor e fale com Deus. Fala, Deus, eu quero te ouvir, pra sempre te servir e te adorar. Fala, Deus, ministra o teu amor, derrama a tua unção e faz-me transbordar. Fala, Deus, eu quero te ouvir.